Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais uma série explicativa, desta vez sobre o tema mutatio libelli no contexto do processo penal. Fique atento a esse tema porque já foi objeto de cobrança em segunda fase de OAB. Então, sem mais resenhas, vamos para a aula. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar a nossa segunda série de vídeos, agora sobre o tema mutatio libelli. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Pessoal, a mutatio libelli é um instituto que encontra-se previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal e nós vamos ler o caput desse dispositivo legal para nós sermos introduzidos no assunto, beleza? Vamos lá. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação penal pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. Pessoal, não se preocupe em entender tudo. A leitura desse dispositivo ela é extensa, ela é um pouco confusa, mas nós vamos aqui tirar a ideia inicial. Qual é a ideia inicial? É o seguinte, o Ministério Público vai alterar a descrição contida na denúncia ou queixa-crime. Esta é a ideia inicial. Isso é o que você precisa entender primeiro para você começar a construir seu entendimento sobre a mutatio libelli. O Ministério Público vai alterar a descrição contida na denúncia ou queixa-crime. O que é essa descrição? A descrição do fato, galera. Toda denúncia e toda queixa-crime, ela traz em seu bojo uma descrição do fato. E, no contexto da mutatio libelli, o Ministério Público vai alterar essa descrição fática, ou seja, pressupõe-se que você tem uma descrição fática inicial e depois dessa descrição fática inicial, por algumas circunstâncias processuais, o Ministério Público posteriormente vai alterar, beleza? Essa descrição fática que foi feita inicialmente, beleza? Então, ó, relaxa com essa ideia inicial, coloca ela dentro da sua cabecinha, assenta ela na sua cabecinha, porque é isso que você precisa ter de princípio. Relaxa, não queira saber tudo no primeiro momento. Bom, agora que você fixou na sua cabeça que a ideia inicial, que o Ministério Público vai modificar a descrição contida na denúncia inicialmente, eu vou fazer uma observação. Para que você não venha confundir mutatio libelli com emendatio libelli. Nós temos aí 3 vídeos gravados sobre emendatio libelli, né, no nosso canal. Vai lá, dá uma olhada neles, estuda, acompanha com o código, tranquilo, foi explicado de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. O que eu disse lá que é emendatio libelli? Na emendatio libelli, basicamente, o juiz muda a definição jurídica do fato. E o que é definição jurídica do fato? É o artigo de lei que está rotulando a conduta que foi descrita, certo? Isso é emendatio libelli. Não tem nada a ver com a mutatio libelli. Por que não tem nada a ver? Porque o juiz, primeiro é o juiz, veja aqui, ó, coloquei aqui, ó. Vamos pegar a canetinha aqui. Na emendatio libelli, quem faz é o juiz. O que já começa a não ter nada a ver com mutatio libelli, porque na mutatio libelli, quem que faz? Quem faz é o Ministério Público. Então, o personagem da emendatio libelli, que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, é o juiz. Agora, o personagem da mutatio libelli, que tem a ver com o nosso assunto aqui, é o Ministério Público. Então, aqui já começam as diferenças, certo? Então, o juiz, na emendatio libelli, muda a definição jurídica do fato. Eu falei para você que na mutatio libelli muda a definição jurídica, que o juiz muda a definição jurídica do fato? Não, eu não falei. Eu não falei. O que eu falei para você é o quê? Que a mutatio libelli, o Ministério Público, altera a própria descrição fática. O Ministério Público vai mudar a narrativa dos fatos. O Ministério Público vai mudar a historinha que foi contada, a narrativa que foi feita na peça acusatória, certo? Nós vamos ver mais para frente mais detalhes sobre a mutatio libelli. Então, fixa isso na tua cabeça.
Mutácio libelli, Ministério Público altera descrição fática. A historinha que foi contada, a narrativa que foi contada. João, no dia tal, subtraiu o celular da Maria. Só que aí, num contexto processual, descobre-se que João subtraiu em certo dia o celular de Maria, mediante violência ou grave ameaça. Aí o que acontece? O Ministério Público vai ter que alterar essa historinha, beleza? Então, a diferença básica entre mutácio libelli e emendácio libelli é que lá na emendácio quem faz é o juiz e ele muda o artigo de lei que tá rotulando a descrição dos fatos. Já aqui na mutácio libelli, ele muda a descrição dos fatos, beleza? Vamos lá. Vamos a um exemplo prático para compreendermos o instituto. Eu dei aqui um exemplo do furto para o roubo, é a mesma coisa que eu falei aí agora há pouco, mas vamos falar de novo para a gente fixar. Imagina uma ação penal que iniciou-se por denúncia ou queixa-crime pelo crime de furto. Então, nós temos aqui um crime de furto. No furto não tem violência, certo? Está lá na descrição do 155, não tem violência. É só subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Porém, fim da instrução probatória, o Ministério Público verifica o surgimento de provas que confirmam que o réu utilizou de violência. Opa, utilizou de violência aqui, ó, para subtrair o bem. Sendo assim, ele, o Ministério Público, deverá aditar a denúncia ou queixa fazendo constar esse novo fato. Certo? Fazendo constar este novo fato. Então, antes nós tínhamos uma conduta que foi descrita sem violência. Depois de produzidas as provas, descobriu-se que não, a conduta foi praticada com violência. Aí o que vai acontecer? O Ministério Público ele vai aditar a denúncia, ou seja, ele vai adicionar a essa denúncia esse novo fato de que a conduta foi praticada com violência. Deu para captar? Deu para entender? Então, beleza. Vamos prosseguir e ver o contexto, o momento da mutácio libelli. Vamos confirmar o momento. Acho que já começou a ficar um pouco claro para você o momento preciso no qual acontece a mutácio libelli em regra. Mas aqui nós vamos confirmar esse momento. Vamos lá. Qual é o contexto? Número 1. Primeira bolinha aqui, ó. Oferecida peça acusatória, né? Oferece uma peça acusatória, ou a denúncia ou queixa, beleza? E nessa peça acusatória descreve-se um fato aqui, ó. Nela descreve um fato, certo? Uma historinha, uma narrativa. Aí o juiz recebe essa peça acusatória conforme os fatos narrados. Tranquilo? O processo tem seu normal segmento, tranquilo também. Aí chega no momento que a gente quer deixar claro na nossa mente. Na audiência, surge prova de novos elementos fáticos. Na audiência, surge prova de novos elementos fáticos. Aí o que acontece? O Ministério Público ele vai aditar a denúncia. Então, o momento do aditamento da denúncia em razão de mutácio, em razão de se verificar que houve prova de novos fatos que não estavam descritos na denúncia, certo? É a partir aqui da audiência de instrução e julgamento. Então, acabou a audiência de instrução e julgamento, certo? O juiz ainda não proferiu a sentença. O Ministério Público verificou que tinha fato novo dentro dessa instrução. Vamos pegar como exemplo, antes era furto, nessa instrução descobriu-se que o João empregou violência. O que o Ministério Público vai fazer? Excelência, mediante verificação de que houve violência no caso, requer o prazo para realizar, né, o aditamento, certo? Aí